Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras que joga neste domingo às 19h30 contra o Cruzeiro fora de casa. Jogo direto aí, galera. Palmeiras precisando ganhar esse jogo aí para manter a liderança, porque o Cruzeiro vem na terceira colocação com 20 pontos. Se o Cruzeiro ganhar esse jogo, ultrapassa o Verdão, galera. Então é bastante importante o Verdão pontuar fora de casa aí contra o Cruzeiro se quiser manter a liderança do campeonato. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando aí tudo sobre esta rodada. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar do momento. Temos um outro encontro. Mesma história, inclusive, né? Só que o Vitor Roque vai para o Atlético Paranaense. Vou colocar só uma lenhazinha nessa fogueira do Cruzeiro, e não é nada contra o que o Cruzeiro vem apresentando, mas se você pegar as vitórias do Cruzeiro nesses últimos jogos, a única que eu acho que foi, assim, que você pode falar, opa, o Cruzeiro venceu e foi bem, foi contra o Flamengo. Depois ele empata contra o Muxuquirana, depois ele ganha do Sport, último colocado, depois ele ganha do Palestino em casa, ele empata com o Atlético no Clássico, ele ganha do Vila Nova na Copa do Brasil, ele ganha do Fortaleza, do jeito que o Fortaleza tá, com aquele coisa, e empatou agora com o Santa Fé. Então, assim, não estou tirando o mérito do momento do Cruzeiro, mas é só pegar os adversários que o Cruzeiro enfrentou, que é claro que ele tem que fazer, é o que a gente falou no começo. Pegou o adversário mais fraco, dentro deles. Vitória, goleia, faz o que tem que fazer. Mas não é um parâmetro de que, opa, o Cruzeiro jogou contra o Palmeiras, o Flamengo pegou o River Plate. Então, é dar continuidade nesse trabalho e acreditar sim. Mas é só uma lenhazinha na fogueira que o Lino gosta, eu sei que o Lino gosta. Mas não, a gente pode usar o paralelo que a gente falou do Atlético, que até a gente brincou com o pessoal do Gato Mestre, que os números mostram uma coisa. Que eram números da torcida. Exato. Mas ele respondeu você, tá? Falou, amigo, nem a torcida do Flamengo tá feliz. Ele respondeu aqui. Então, falando nisso... Desculpa, mas muito rápido. Mas assim, se a gente for traçar esse paralelo pro Cruzeiro, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Além da questão das vitórias, o que anima o torcedor do Cruzeiro é o desempenho. Que o torcedor do Cruzeiro olha o time em campo e, além dos resultados, o time tem desempenhado, do adversário, tem jogado bola. Do outro lado, eu acho que aí a gente tem uma prova de fogo, então, pensando nisso. O Palmeiras é que vai mostrar pra gente o que, de fato, o Leonardo Jardim desenvolveu no Cruzeiro, porque eu concordo com o Richarlison em tudo. O Cruzeiro fez o que tinha que ter feito, méritos todos da equipe, do Leonardo Jardim, das ideias e tal, mas que a sequência foi bem feliz, inclusive para testes, possibilitou muita ideia sendo testada. Mas vamos lá, pega o Palmeiras agora, num confronto direto, lá na parte de cima da tabela. O Palmeiras que só tem 4 derrotas na temporada. Melhor campanha geral na Libertadores, melhor ataque da Libertadores, com 17 gols marcados em 6 partidas. Líder do Brasileirão. E está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dessas derrotas que eu trouxe do Palmeiras na temporada, essas 4, todas foram em casa. Aí o Lofredo até brincou que é muito difícil jogar no sintético, né? Até o Palmeiras prefere jogar fora, que acabou perdendo em casa. Como visitante, portanto, tem 100% de aproveitamento. É isso que o Cruzeiro vai receber, uma pedreira, vai. Cara, é o time da temporada até aqui, em termos de regularidade, em termos de futebol apresentado. O Abel, acho que mostrou mais uma vez a maneira como é que ele é versátil e a capacidade que ele tem para se adaptar. O Palmeiras está jogando num esquema que, assim, a gente praticamente não vê nenhuma equipe do futebol brasileiro atuar. Eu acho que não vê. Esse 3-4-2-1... Eu tiraria até o praticamente. Então, esse 3-4-2 é porque em algum momento, em alguma partida, pode ser que algum time tenha dentro de uma necessidade. Mas o Palmeiras joga num 3-4-2-1 que é muito incomum você ver no futebol brasileiro. E ele conseguiu utilizar esse esquema justamente para adaptar, a colocar em campo a maior qualidade técnica possível, mas tendo um time equilibrado. Então, hoje você tem um Palmeiras que você tem muitas opções do meio para frente, sobretudo, de muita qualidade. Vai perder o Estevão. A gente estava até outro dia falando, não está na área. E aí, vai perder o Estevão, como é que vai montar o time? Até outro dia, hoje tem jogado o Mike Comerciala pela direita, mas até outro dia estava jogando o Felipe Anderson Comerciala pela direita, e aí se você perde o Estevão que estava jogando mais por dentro, você pode juntar Paulinho com Maurício, você pode juntar Veiga com Paulinho, você pode juntar Veiga e Maurício, você tem o Facundo. Então, assim, tem uma gama de jogadores hoje que o Abel tem para conseguir compor esse time do Palmeiras. Mas, assim, o que mais me chama a atenção é a capacidade do Abel
depois de 5, 6 temporadas, ainda conseguir se reinventar, conseguir, através do conhecimento que ele tem, não só do elenco, mas tático e técnico, conseguir montar uma equipe que, na minha opinião, até o momento, é o time da temporada aqui no futebol brasileiro. Lino, nosso gato mestre bota outra pimentinha aqui. Aliás, obrigada pela audiência. Eu espero que cada um esteja em um ponto de TV. Gato mestre, Vai ser uma maravilha. Eu não cornetei vocês não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Agora você sustenta. Você cornetou sim. Aliás, o gato mestre fez um trabalho maravilhoso em torno da Champions, da final da Champions, analisando. Tem uma cobertura bem maneira mesmo. Sensacional. O gato mestre fez o que tinha que fazer. Ele trouxe os números. A gente aqui interpreta. Outra... Achei que você ia falar, mas a sequência foi muito fácil. Não, um beijo, gato. Um beijo, gato. A toda a equipe do gato mestre. Cada um em uma TV aí, gente. Vamos fortalecer aqui o time. Ó, Cruzeiro e Palmeiras vai ser o confronto do melhor mandante contra o melhor visitante do Brasileirão. Palmeiras tem 100%, a gente já falou. O Cruzeiro tem 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 87% Alguém vai cair aí, né? de aproveitamento em casa. Não, mas acho que ainda que o Cruzeiro perca... Não, vamos pensar em todos os cenários. Kaique, eu digo, alguém vai deixar de ser 100% aí, né? Não, o Cruzeiro já não é. É isso que eu ia falar. O Cruzeiro já não tem 87%. É o melhor, mas não é 100%. Exatamente. Tá. Palmeiras tem 100% como visitante, o Cruzeiro 87% de aproveitamento. E aí, Rick? Então, o Pedro foi muito bem para falar sobre esse time do Palmeiras, mas eu acrescento um pouquinho a mais. Ele fala sobre essa questão do tático, né? Mas é tão impressionante o que o Abel extrai dos seus atletas. É que, um exemplo, você tem um Evangelista que é diferente de um Emiliano Martinez, que é diferente de um Richard Rios, que é diferente de... Como que chamou outro volante? Aníbal Moreno. E ele consegue fazer com que esses 4, com características diferentes, se completem em qualquer momento ou qualquer posicionamento dentro de campo. Dito isso, você pega o Giai, que ano passado... entre aspas. Foi escorraçado. Quase mandado embora. Quem contratou esse menino? Isso aí. Esse ano está preterido por times europeus, fazendo uma função diferente, né? Ora como um terceiro zagueiro, ora como um cara de ala. Então, assim, é impressionante o que o Abel faz com esse time do Palmeiras. Fora, né, aqueles jogadores que o Pedro falou no ataque, né? É Paulinho, Maurício... Felipe Anderson, Veiga. Facundo Torres. Hoje, quem foi a maior contratação do Palmeiras na temporada? Para mim não é titular. Você acha que não é titular? Hoje, para mim, é o Flaco. Você vai de Flaco? Eu vou de Flaco. Por quê? O momento que o Flaco está vivendo é absurdo. E o Vitor Roque ainda não conseguiu se adaptar, tem feito suas boas partidas, tem feito seus golzinhos, mas momento, o Flaco tá melhor. E não é demérito pro Vitor Roque, não. Esse é o encanto do trabalho do Abel, cara. Ele consegue confundir a gente. É isso. E aquela história que a gente falava sobre o Cuca, né? De ter 11, não ter 11, ter titular, é que o Cuca não tem material humano para poder mexer tanto quanto o Abel consegue mexer nessa panela. É bom, mas não é tão bom quanto o Palmeiras. Mas não é da qualidade, mas, Lino, não tem as eu vou opções. só fazer a provocação. Seabra tem? Não? Léo Condé tem? Não, mas aí também você está mudando de expectativa à realidade, né? A gente está falando de... Mas a gente vê ideias, assim. Não, ali. Vê ideias. Então. Quando as ideias compensam a qualidade do seu elenco, aí eu estou muito contigo. Só que aí você tem que estar naquele momento especial, assim, né? De conseguir fazer tudo dar certo. Mas na longa estrada... Mobilizar, né, Lili? Na longa estrada Ou você tem que ter pesa. Tranquilidade para trabalhar, né? Porque o Seabra foi outro que foi escorraçado do Cruzeiro. Foi ele que levou praticamente o Cruzeiro à final da Sul-Americana. E aí não tem o glamour para comandar. E aí é assim que chega o Diniz. E é o que está fazendo com o Bragantino. Isso que a gente falou com relação ao time do Palmeiras, como é plural... vários jogadores que estão no banco de reservas, você olha e vê jogadores que em vários momentos já tiveram, já viveram um momento de titularidade no Palmeiras. Você não enxerga Rafael o Veiga. Rocha, Rafael Veiga, o Mikael. Se cada um de nós escalar o Palmeiras, a gente vai escalar diferente aqui. Por isso que, E vai entrar o Gomes voltou a jogar, né? Ele viu que apertou talvez o único jogador que você olha e fala assim, cara, esse cara, 2, né? Pô, esses 2 aqui são titularíssimos. É o Estevão e o Piquerez na lateral esquerda. Do resto, no próprio ataque, por exemplo. E o pobre do goleiro ninguém lembra, né? O pobre do goleiro ninguém lembra. Perdão, são os três. Não joga, estão falando de jogador, né? Aqui a bola nem chega no árbitro, você nem lembra, né? O próprio ataque, o Rick tem a preferência pelo Flaco. Eu, por exemplo, prefiro o Vitor Roque, entraria com o Vitor Roque. Mas assim, não tem como você cravar. O jogo contra o Cruzeiro e tal, a melhor opção é o Flaco, a melhor opção é o Vitor Roque. É difícil cravar. E só para
contextualizar a minha preferência é no momento. Não, porque eu acho que o Vitor Roque é muito mais jogador que o Flaco. Claro, exatamente, tô entendendo. O momento do Flaco é impressionante. Tô entendendo. E só para tirar um baratinho do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro melhorou depois que seu presidente calou a boca, né? Impressionante. Ajudou, né? Ajudou muito. Não, mas o Pedrinho ficava toda hora, era ele na rede social, era aqui, era ali. A hora que ele sumiu, aí que coisa linda. Mas em compensação do Atlético também sumiu e essa é a crítica. Mas esse aí já sumiu faz tempo. Tinha que tá aparecendo. Mas esse aí não pode nem aparecer, porque senão a torcida pega. Falando do Palmeiras, estou falando de Ramon Sosa, paraguaio de 25 anos. Há algo nesse sentido? Não. Não? Essa é um... Eu nem quero usar essa expressão porque parece que estou desdenhando, mas é meio que um devaneio, assim, por achar que esse negócio vai acontecer hoje, porque ele deu uma declaração falando, eu quero continuar jogando na Premier League, quero continuar aqui. É um jogador muito promissor, é jovem, né? Tá lá, ele tem os clubes que ele passou. Ele jogou pelo Tajeres ano passado contra o São Paulo. Contra o São Paulo, quando o Tajeres era forte, era um time forte. E é um jogador que está lá jogando no Nottingham Forest. Ele quer continuar lá. O scout do Palmeiras avaliou esse jogador e viu que era muito bom, gostou, passou a informação para frente para a diretoria do Palmeiras e a informação que chegou é que ele não queria. E aí criou-se no imaginário, né, começou a circular informações de que o Palmeiras tinha interesse, que estava negociando, que ia fechar, que estava fechado, e o empresário falando que tinha um acordo, aquela coisa toda, né? Começou a se criar uma especulação muito grande em volta do nome. Hoje eu conversei com uma pessoa da diretoria do Palmeiras que me disse, a chance dele parar no Palmeiras é, assim, muito improvável, assim. Então, assim, o Palmeiras vê como pequena, muito pequena a chance. E não seria para o Mundial de Clubes, seria para depois do Mundial de Clubes. E não é um jogador, sim, por várias avaliação, não é um jogador que o Palmeiras precisa, porque ele é um ponto esquerda. Ele é um segundo atacante pela esquerda. Ele é um 4-2-3-1, ele é um ponto esquerda. Tem o Facundo, né? Você tem o Facundo, você tem o Paulinho. Não poderia ser para o lugar do Estevão. Ele não poderia jogar pelo meio ou pela ponta direita. Ele não tem... Não. Eu não vi ele jogar pela direita. Eu vi ele jogar pela esquerda e vi jogar de segundo atacante. Então, assim, ele não é o Estevão. Segundo, o Paulinho, ele pode ser um substituto pela faixa central. Também não vi o Paulinho muito como ponta direita. Já vi na seleção de base, já. Mas o Paulinho pode jogar pela direita? Ele é destro? Pode. Sim. Mas o Paulinho jogava no Atlético pela esquerda ou como segundo atacante. Então você pensa no Paulinho... E foi como ele rendeu melhor, inclusive próximo do Hulk. Perto do Hulk. Então você tem o Paulinho aqui. Paulinho e Vitor Roque ou Paulinho pelo lado esquerdo. Você pode pegar o Paulinho e jogar para a direita. Facundo pela esquerda. O Alan pela direita. O Mike pela direita. O Felipe Anderson pela direita. Para que eu preciso do Ramon Sosa? O Ramon Sosa é um ponto esquerda, segundo atacante. Taticamente, da montagem de equipe, não me parece fazer sentido. Porque o Ramon Sosa não é tão bom quanto o Paulinho, nem tão bom quanto o Maurício, nem quanto o Veiga, nem quanto o Estevão, nem quanto... Não, ele é um bom jogador, ponto. Jogador que é bem avaliado, ponto. Agora, você comprar, negociar, eu já vi, e assim, repito aqui, não estou colocando água no chope da apuração de ninguém, nem gosto de fazer isso, mas eu já vi muitas vezes empresário de jogador usar o fato do Palmeiras ou de qualquer outro clube gostar, estar bem avaliado no scout, bem ranqueado no scout, jogar uma informação para valorizar o jogador naquele lugar que ele quer ficar. Então o cara chega no Nottingham Forest e fala assim, tá vendo? No Brasil o noticiário inteiro fala dele no Palmeiras. Uma estratégia, Uma estratégia,
É a leitura que você tem que fazer antes de você noticiar também. E analisar todo o cenário, né? E acho que também aumentou o burburinho depois da entrevista do Abel, em que ele fala que o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial de Clubes, que é algo que a gente já vinha falando aqui no De Primeira, mas que depois ele gostaria de um substituto para o Estevão. Aí já começa, né? Quem pode chegar e tal, aí começa a ter um burburinho, mas até na janela a gente já falou que é difícil essa possibilidade, né? E o Palmeiras já contratou bastante. E pelo valor que foi investido na janela, 426, é isso? 436. 436 milhões de reais. O que eu ouço nos corredores da academia de futebol e nos corredores do Allianz, quando no Allianz estou, é que o Palmeiras vai contratar, e se contratar esse substituto do Estevão, uma oportunidade de mercado. É isso. Gente, tá bom, tá não? Chegou Vitor Roque, chegou Paulinho, Facundo, Fux, Mikael. Tá bom, gente. Luiz e Alan. Olha a janela base, do Palmeiras. Luiz e Alan da base, os moleques. É que assim, mas eu falo isso com muita propriedade, que às vezes o torcedor ele tem fetiche por contratação. Tipo assim, chegou... Não, a imprensa também tem. Também tem. A gente gosta, pode admitir. Chegar um novo jogador, parece que os que estão lá não servem. Você falou ontem. Não vejo a hora de esquentar o mercado. Não, eu gosto. Você falou. Eu falei. Você falou. Falei isso pra Lívia, eu falei isso pra Lívia Camilo, inclusive. Não, eu não quero, não quero que mostre, não. Calma, agora não é, agora tá fechado. Agora é mercado só janela especial de transferência para o Mundial de Clube. Daqui a pouco já abre. Volta, aí a gente volta, vai apurar, ligar para empresário, ligar para dirigente, ligar para jogador e tudo mais, beleza, é isso mesmo. Tá fechado e outro tanto de notícia que nós estamos dando aqui hoje. Só em fevereiro. Já abre a janela, galera, calma. Daqui a pouco abre. Que dia que abre? É 11 de junho? Não. 11 de junho. Aí, 11 de junho. Tá chegando, gente. Vai abrir aí, a gente já sabe. Tem notícia boa por aqui, mas você gosta, a gente gosta também. Dia 12 a gente começa a namorar com o mercado. Agora, estou falando sempre assim, né? Quem chega, porque a janela tem essa, né? Vamos contratar quem é que tá chegando, quem é que vem pro meu time. Mas tem outro lado também, quem é que vai embora, né? Tá aí periga também, aí todo mundo fica preocupado. Vamos falar do São Paulo, então. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!